Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre imperialismo e nacionalismo, características que marcam o início do século XX. Sim, o século XX, cujas principais imagens aí, ou mais marcantes, estão aí na sua tela. Personagens, acontecimentos que marcaram o século XX. E o século XX começa com esses conceitos aí de imperialismo, nacionalismo, guerras acontecendo, disputas de poder. Falando em imperialismo, você tem aqui uma imagem que mostra como a África foi afetada por esse imperialismo ou neocolonialismo. Países industrializados buscavam, aí no final do século XIX, início do século XX, buscavam colônias na África e na Ásia, que fossem fornecedoras de matérias-primas e energia para suas indústrias, e depois essas colônias seriam consumidoras de produtos industrializados. Então, essa busca por colônias no final do século XIX e início do século XX marca o que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. A Conferência de Berlim, de 1884, marcou essa divisão da África. Uma África, então, antes da Conferência de Berlim, pouco ocupada por países europeus, e depois recortada e dominada pelos países europeus. Fizeram de toda a África, aí, praticamente, colônia dos países industrializados. Justificativa para essa dominação? O chamado fardo do homem branco. Os europeus superiores deveriam levar a civilização, a paz, a riqueza para esses povos que seriam primitivos, atrasados. Então, como mostra inclusive a segunda imagem, Estados Unidos e Inglaterra deveriam carregar suas colônias até a civilização. Por quê? Porque sozinhos esses povos que seriam primitivos e atrasados não conseguiriam nunca chegar à civilização. A sua imagem mais à esquerda, a França chegando ao Marrocos em 1911, levando a paz, a civilização e a riqueza. Os marroquinos sozinhos não conseguiriam paz, civilização e riqueza, a França precisava levar até eles. Então esse fardo do homem branco justificou, então, essa dominação sobre esses povos coloniais, aí no neocolonialismo ou imperialismo. Ao mesmo tempo, a burguesia europeia principalmente vivia o período chamado de Belle Époque, época bela em português. Crença no progresso, na riqueza. Então essa elite, essa burguesia que lucrou muito com essa industrialização e com a exploração das colônias, vivia momentos de auge de novas tecnologias, de invenções, de um mundo belo se abrindo, que sempre seria positivo. Torre Eiffel, inaugurada em 1889 como grande símbolo dessa época bela, onde tudo seria bom e próspero. Mas também marcou o aumento da desigualdade. Operários cada vez mais descontentes, movimentos trabalhistas, grevistas também acontecendo. Ao mesmo tempo da Belle Époque, nós temos a chamada paz armada. Muitas rivalidades entre os países industrializados, muitas disputas, o que fez com que esses países formassem alianças militares. E aí você tem o exemplo. Nós temos a Tríplice Aliança, formada em 1882, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e em rivalidade a essa aliança, em resposta, em 1907, nós temos a Tríplice Entente, com Reino Unido, França e Rússia. Então essa política de alianças marcou então esse período da paz armada. O que é paz armada? Não havia uma guerra oficial declarada, não havia, mas os países estavam se preparando para uma guerra que iria acontecer em breve, sabiam que iria acontecer, faltava apenas algo para deflagrar essa guerra. Então, paz armada, cada vez mais armados à espera de uma guerra. Neste vídeo, nós falamos sobre imperialismo e nacionalismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Olha aqui então no mapa, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, contra a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Repara que as bandeiras dos três aqui de cima diferentes, né? Bandeira da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália. E do lado esquerdo, a gente usa o nome Inglaterra para facilitar para você. Você vai lembrar
que aqui é a bandeira do Reino Unido. Isso, que a gente começou a aula falando do Brexit. É essa a ideia. Então, aqui você tem a configuração pronta para a guerra acontecer. Legal? Tríplice aliança, tríplice entente, tudo pronto para a guerra acontecer. Uma das faíscas a mais é o nacionalismo, que você acabou de pesquisar aí. Nacionalismo, você encontrou algo parecido com isso. Movimentos que pretendiam agrupar num mesmo estado, estado com E maiúsculo, povos de culturas semelhantes. Essa é a ideia de nacionalismo. Povos que têm culturas semelhantes juntos num mesmo estado nacional, vivendo juntos, a mesma nação. Então, o nacionalismo puxa muito por essa ideia, por essa característica. Legal? Ainda, no dicionário, aqui eu peguei uma definição do dicionário Michaelis. Veja aí qual que você usou. Diz que nacionalismo é a preferência por tudo o que é nacional e a exaltação desses valores, dos valores nacionais. É a defesa das tradições e dos demais valores nacionais. Ainda, é a ideologia que exalta as características essenciais de uma nação, tida como o ideal de organização política e social e que merece toda a lealdade dos seus cidadãos. Então, nacionalismo é o orgulho de pertencer a um povo, o sentimento de pertencimento a uma nação, que se liga por laços de cultura, de tradição, de idioma, de religião, e a ideia é que todos, que têm os mesmos laços em comuns, vivam num mesmo território, sob um mesmo estado, um mesmo governo próprio, um governo seu, desse seu povo. Essa é a ideia de nacionalismo no início do século XX, que é muito forte e é um dos motivos que nos leva também à Primeira Guerra Mundial. Exemplos de nacionalismos. Os ingleses se viam como o povo mais civilizado do mundo. Então, essa exaltação desse valor nacional e desse orgulho nacional. A Itália, pós-unificação, no finalzinho do século XIX, pretendia dominar territórios que entendia como os seus, mas que estavam sob controle de outros países. Havia ainda a ideia do pan-germanismo, todos os germânicos. Qual é a ideia? Unificar todos os povos germânicos da Europa sob a liderança, claro, da Alemanha. Havia ainda o revanchismo francês, que nós falamos na última aula, que após a derrota para a Alemanha naquela guerra franco-prussiana, em 1871, a França, os franceses tinham um sentimento de vingança, de dar o troco na Alemanha. Então essa ideia de valorizar o que é nacional, o francês, que tem que ser superior. Então alguns exemplos de nacionalismo. Mais ainda, havia o pan-eslavismo. Pan-eslavismo. Ele afirmava a superioridade dos russos, que é um povo de origem eslava, sobre os demais povos eslavos. Por exemplo, os poloneses, eslovenos, croatas, sérvios, entre outros. Então, a ideia do pan-eslavismo, a Rússia seria superior aos demais povos eslavos e deveria, então, organizá-los sob um território russo. Ainda o Império Austro-Húngaro, que se formou dominando vários povos, como os húngaros, tchecos, eslovacos, croatas, romenos, alguns povos italianos, e esses povos todos almejavam, queriam a sua independência. Então o Império Austro-Húngaro é esse recorte de povos que buscavam sua independência, mas estavam submetidos ao Império Austro-Húngaro. Nessas ideias de nacionalismo, você tem essa ideia da Grande Sérvia. A Grande Sérvia defende a ideia de que o povo eslavo, que queria libertar territórios eslavos na região dos Balcãs, a gente já vai ver esse mapinha, que estavam sob o domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano. E eles queriam formar então a Grande Sérvia, em eslavo, Iugoslávia seria o nome do país, a Grande Sérvia. Então, dominar territórios que eram do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano para formar a Grande Sérvia. Repara que é um nacionalismo aí. Esses povos estavam submetidos a outros reinos e queriam formar o seu próprio governo nacional. Havia
A Grande Sérvia passou a buscar o apoio da Rússia. Lembra que a Rússia defendia o pan-eslavismo. Eslavos, então a ideia da Grande Sérvia também por povos eslavos, buscava o apoio da Rússia, uma nação maior e mais poderosa, nessa busca. Essa questão do nacionalismo da Grande Sérvia também ganha um nome. Você vai encontrar em alguns lugares como questão balcânica.